Olá, eu sou o Leandro e vamos iniciar mais uma aula sobre rochas. Bom, nessa aula vamos entender o significado do que o que são as rochas, minerais e minérios. A classificação dos tipos de rochas que encontramos na natureza. Vamos entender o significado dos fósseis, de fósseis e também entender a escala de tempo geológico. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença entre rochas, minerais e minérios. As rochas são um conjunto de um ou mais minerais que se combinam de forma organizada, formando uma estrutura. Os minerais são, por sua vez, substâncias naturais presentes na crosta terrestre e que apresentam uma composição química específica e particular. Então, as rochas, elas também apresentam certas características bem definidas. Já os minérios, eles são minerais que apresentam interesse econômico e eles são extraídos, interesse econômico e industrial, né? E eles são extraídos a partir das jazidas. Jazidas, por sua vez, são locais presentes na Terra, na crosta terrestre, onde tem uma concentração de certas substâncias úteis ao ser humano, como certos minérios. Vou dar um exemplo. Nessa foto, nós temos uma jazida de bauxita. Bauxita é um minério, que é um mineral de interesse econômico. Essa foto, essa jazida da foto, fica no município de Juriti, no Pará. A partir do minério bauxita é extraído, produzido o alumínio, que é utilizado para a fabricação de portas, portões, janelas, componentes eletrônicos, latas, panelas. Bom, a atividade de mineração produz certos rejeitos, que é um material que não é aproveitado, que tem que ser descartado. No entanto, esse rejeito ele causa grandes impactos ambientais, como por exemplo alguns acidentes que nós observamos nos últimos anos, tanto em Sobradinho quanto em Mariana, que foram acidentes de grande porte, da inadequada disposição, armazenamento e manutenção desses rejeitos. Bom, as rochas elas são subdivididas em três grupos: rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares ou metamórficas. Vou falar um pouco sobre cada uma dessas rochas. Alguns aspectos importantes é a diferença. Um termo muito usado no cotidiano, no dia a dia pelas pessoas, é o termo pedra. Pedra é tratada como um fragmento de rocha encontrado na natureza, mas fragmentos de rochas são também rochas. Esse seria o nome mais cientificamente correto. Não pedra, e sim rocha. Bom, nessa figura no canto superior direito nós temos James Hutton. Ele viveu entre 1726 e 1797 e as rochas, os minerais, os minérios são estudados principalmente numa ciência chamada de geologia. E esse pesquisador, que foi um geólogo, um químico e um naturalista da Escócia, ele foi muito importante para o desenvolvimento da geologia moderna, porque ele tinha trabalhos que estudava a interpretação de como ocorrem os processos que levam à transformação da Terra ao longo do tempo. Bom, começando com as rochas magmáticas ou ígneas, são rochas que são originadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma, que é aquele material vulcânico, e ele é formado pela fusão de rochas presentes no interior da Terra. Como nós temos magma de origem vulcânica com diferentes composições químicas, também são diferentes os tipos de rochas magmáticas que podem ser formados. Essas rochas elas podem ser originadas do resfriamento da lava expelida pelos vulcões na superfície da Terra, ou seja, na crosta terrestre, como por exemplo. Neste caso, o nome é rocha vulcânica. Em outra situação, quando essa solidificação ocorre no interior da crosta terrestre, dentro da Terra, são chamadas de rochas plutônicas. Esse nome foi dado pelo naturalista escocês que eu falei anteriormente, o James Hutton, em alusão ao deus Plutão, que é o deus da mitologia grega, o deus do inferno grego. Bom, como exemplo de rochas magmáticas, nós temos o basalto, que é usado na pavimentação de ruas e calçadas, para fazer o asfalto e calçadas. O granito, que ele é muito usado em construções, em pisos, em pias, em balcões, em monumentos, e algumas outras que são um pouco mais raros, como por exemplo os carbonatitos, que podem ser importantes fonte natural de nióbio.
Nessa figura, nós temos a principal jazida de nióbio do mundo, que ela é encontrada em Araxá, em Minas Gerais. Então, o Brasil ele comporta cerca de 98% das reservas de nióbio do mundo. Bom, o segundo grupo de rochas, as sedimentares, são originadas da compactação, ou seja, do amassamento de sedimentos. Sedimentos são materiais depositados na superfície da Terra e por diferentes agentes, como por exemplo água, vento, gelo, entre outros. Bom, é um processo lento em que os sedimentos vão se acumulando em camadas, em estratos. Perceba nessa foto que tem várias camadas nessas rochas que estão impregnadas nessa parede. Bom, e essa compactação se dá ao longo de milhares, milhões de anos. Durante esse processo de formação da rocha, pode ocorrer que alguns seres vivos ou seus restos, como conchas de moluscos, por exemplo, ossos de vertebrados, folhas de plantas, serem compactados juntos dos sedimentos, dando origem a fósseis, que ao longo dessa aula eu vou falar sobre esse assunto um pouco. Bom, como exemplo de rochas sedimentares, nós temos o arenito, que ele é utilizado na construção civil, os calcários também, é tanto utilizado em construção civil quanto na fabricação de monumentos e obras de arte. Bom, essa foto é o Parque Geológico do Varvito, em Itu, São Paulo. Esse parque geológico ele é rico em rochas do tipo Varvito, que tem um grande interesse científico, porque nas camadas que compõem esse Varvito podem haver evidências de cerca de 280 milhões de anos atrás, que grande parte da América do Sul, nessa época, era gelo. Bom, por fim, o terceiro grupo de rochas, as rochas metamórficas, são rochas que estão associadas ao processo de metamorfismo, no qual as rochas já existentes elas se transformam em rochas devido a algumas mudanças nas condições, principalmente de temperatura e pressão. Nessa tabela nós temos alguns exemplos de rochas metamórficas, bem como a utilização, como por exemplo a ardósia, utilizada em construções para a fabricação de pisos. O gneiss, usado em construções, pisos, pias, balcões, monumentos. O mármore, que pode ser utilizado em construções, em monumentos, em obras de arte. O quartzito, usado em construções também, em vidraçarias e em vários outros produtos. Nessa foto, no canto superior direito, nós temos um exemplo de ardósia na fabricação de paredes, na construção de paredes. Bom, fósseis são quaisquer vestígios que podem ser pegadas ou tocas de animais, esterco, ou seja, fezes de animais, ou organismos inteiros ou alguma de suas partes que ficaram preservadas de alguma forma. A maioria dos fósseis compõe as partes duras de animais e plantas. Partes duras de animais são dentes, as carapaças, as conchas, os ossos. As partes duras das plantas podem ser o tronco, grãos de pólen, por exemplo. Os fósseis eles se formam porque, em geral, essas partes são resistentes ao processo de degradação biológica ou decomposição por micro-organismos. Bom, nessa figura nós estamos observando o fóssil de um dinossauro, o Brachiosauro, que pode ser encontrado no Museu de História Natural em Berlim, na Alemanha. Bom, a maioria dos fósseis eles se forma em processos repentinos de soterramento por sedimentos muito finos durante a formação de algumas rochas sedimentares. Outro processo mais raro é a conservação em resina vegetal, o âmbar. Conforme a gente está observando nessa figura da direita, uma mosca do gênero Chrysophyllus que foi fossilizada em âmbar, foi encontrada na região do Mar Báltico, entre 23 e 34 milhões de anos atrás. Bom, uma outra situação é essas pegadas de um dinossauro que estamos observando, que também são fósseis, que tem aproximadamente 150 milhões de anos, essa figura da esquerda, que está presente no Monumento Natural no Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, na Paraíba. Bom, nessa figura estamos observando um fóssil de um anfíbio, nessa figura da esquerda, que cerca de 7 centímetros de comprimento, que foi encontrado em rochas sedimentares da Chapada do Araripe, no Ceará. As rochas sedimentares podem ser observadas nessa figura da direita. Bom, nessa figura é a réplica de um pterossauro que também viveu na bacia do Araripe por volta de 110 milhões de anos. Essa réplica se encontra no Museu dos Dinossauros, na Universidade do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais.
Bom, as rochas sedimentares elas vão se depositando ao longo do tempo. Então, nessa figura estamos observando que a deposição de várias camadas. Essa camada mais superior, cinza, ela foi depositada numa época específica. Embaixo a branca, em uma outra época. Amarelada, numa outra época. Então, entendendo qual a camada que se encontra o fóssil, por meio de técnicas químicas, é possível identificar mais ou menos a época que foi deposta determinada camada. Então, com base nisso, a gente observa que tem vários estratos de rochas que possuem os mesmos tipos de fósseis e são da mesma idade e que devem ter formado em ambientes semelhantes. Com base nisso, surgiu o conceito de tempo geológico, que é uma classificação de tempo que tem nomes específicos, que sabe-se que naquela época haviam determinados animais, determinadas plantas, surgiu determinados seres ao longo da evolução e outros aspectos, conforme eu vou começar a discutir daqui para frente. Bom, o tempo geológico ele é subdividido em 4 éons. O éon mais antigo é o Adeano, que foi entre 4.600 e 3.850 milhões de anos atrás. No Adeano, ele é caracterizado pelos estágios iniciais do surgimento do planeta Terra. O segundo éon, que é o Arqueano, que foi entre 3.850 e 2.500 milhões de anos atrás, ele é caracterizado pelo surgimento da vida na Terra, que são seres muito simples com apenas uma célula. No Proterozoico, essas células, esses seres de apenas uma célula foram se diversificando, ficando mais complexos. Nesse mesmo período, foi observado o surgimento das primeiras algas e dos primeiros seres vivos aquáticos, seres invertebrados. No Fanerozoico, que é o período atual, que foi de 542 milhões de anos atrás até atualmente, grande parte dos eventos relevantes aos seres humanos ocorreu neste éon, que eu vou detalhar nos próximos slides. Bom, como eu citei anteriormente, o Fanerozoico ele é subdividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Paleozoico ele é subdividido em vários períodos ou épocas. O Paleozoico ele ocorreu entre 542 e 251 milhões de anos atrás. Os principais eventos que observamos foi no Cambriano, o surgimento dos primeiros animais, de muitos animais, ou melhor, no Ordoviciano, a colonização do ambiente terrestre por fungos, plantas primitivas briófitas e o surgimento dos primeiros invertebrados terrestres. Bom, no Siluriano, diversificação de plantas com vasos condutores, as chamadas pteridófitas. No Devoniano, grande diversificação de peixes, surgimento dos insetos terrestres e dos primeiros vertebrados de 4 patas, como anfíbios, por exemplo. No Carbonífero, surgimento de florestas com vasos condutores, domínio dos anfíbios, foi a chamada Era dos Anfíbios. No Permiano, foi a Era dos Répteis. Bom, agora o Mesozoico do Fanerozoico, ele é subdividido em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Mesozoico ele foi de 251 a 65 milhões de anos atrás. No Triássico, havia predomínio de florestas de plantas com cones, as coníferas, como por exemplo pinheiros, o pinheiro do Paraná, as cicas, diversificação dos dinossauros e a origem dos mamíferos. No Jurássico foi o domínio dos dinossauros e o Cretáceo, o surgimento das plantas com flores e frutos e a extinção em massa dos dinossauros. Bom, agora a última era do Fanerozoico, que é o Cenozoico. O Cenozoico ele é subdividido em 3 períodos: o Paleógeno, o Neógeno e o período que vivemos atualmente, que é o Quaternário. Bom, o Cenozoico ele variou de 65 milhões de anos atrás até atualmente. Os principais eventos que observamos na era Cenozoica. No Paleoceno, observa-se a diversificação dos insetos polinizadores, que polinizam plantas com flores. A diversificação também das aves e dos mamíferos. No Eoceno, o domínio das plantas com flores e também uma maior diversificação dos mamíferos. No Oligoceno, a origem de vários primatas. No Mioceno, os primeiros ancestrais humanos surgem na natureza. No Plioceno,
surgimento dos ancestrais bípedes dos humanos, a partir dos primatas. No Pleistoceno, que é a Idade do Gelo, houve uma glaciação na Terra, surgimento do gênero Homo, dentro do qual nós fazemos parte. Nós somos Homo sapiens. E por fim, o Quaternário do Holoceno, que é o período atual, que é o surgimento do ser humano moderno. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.